Então hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma passada rápida no capítulo 1. O capítulo 1, num primeiro momento, ele está falando sobre a inicialização do switch, né? Quando a gente liga o equipamento, o que passa, o que acontece ali. Então ele vai, igual ao computador, né? Quando a gente liga o computador, a primeira coisa que ele faz é executar o POST, que é esse Power On Self-Test. Isso aqui vai fazer todos os testes no hardware da máquina. Depois que ele fizer esse POST, ele vai chamar o carregador da inicialização, que é o bootloader, e esse bootloader ele aciona a memória flash, ele prepara o sistema de arquivos da memória flash, depois ele vai carregar a inicialização, vai chamar o arquivo que é a imagem do iOS. iOS é o quê? É o sistema operacional, tanto do switch quanto de um roteador, né? É o que a gente chama de iOS. Ele vai carregar aquela imagem e entrega aquela imagem executando, e aí a partir desse momento o sistema operacional do switch, né, o iOS, assume o controle do switch. O boot system é como se fosse um comando que tem para poder carregar aonde está esse arquivo do iOS. Então esse cara aqui, por exemplo, C2960, Lambase, isso daqui, esse aqui, .bin, é o arquivo da imagem do iOS do switch. Então ele aponta para onde está esse arquivo, ó, na memória flash, no diretório, que está aqui, ó, barra, né? É o diretório. O diretório, por sinal, geralmente, na grande maioria das vezes, é o mesmo nome do arquivo, excluindo a extensão .bin. Tá? Então é o diretório e aqui o nome da imagem, é o arquivo da imagem que vai ser carregado. Então ele vai carregar, aqui tem a descrição do que é o que. Ele carrega essa imagem no processo da inicialização, executou o POST, acionou o bootloader, inicializou a memória flash, localizou onde é que está o arquivo da imagem, carregou o arquivo da imagem, executou a imagem do iOS e entregou o switch para o iOS controlar. O boot system está apontando para isso. Indicadores de LED, isso é muito importante, né? Vocês vão ver isso. A indicação dos LEDs é muito importante, então aqui também tem nesse capítulo 1 o que cada LED significa, o comportamento de cada um desses LEDs aqui, o que ele significa para eu poder interpretar. Então a gente tem o LED de sistema, então tá aqui, ó, no LED de sistema, ele vai mostrar se o sistema está recebendo energia ou está funcionando corretamente, e aí de acordo com esse comportamento, ó, se estiver desligado, o sistema não está ligado, se estiver verde, está funcionando normalmente. Se estiver âmbar, o sistema está recebendo energia, mas não está funcionando corretamente. Então, pela indicação do LED, eu consigo identificar, né, eu já começo o gerenciamento dos meus equipamentos só em estar olhando os LEDs, o comportamento dos LEDs, eu consigo já identificar alguma coisa. E o botão Mode, ele vai me permitir alternar entre esses modos, entre as opções que eu quero. Sistema, RPS, status, duplex, velocidade, PoE, então eu vou alternar entre cada um deles para ver o comportamento. O RPS é de redundância, tá? Ele vai me mostrar a redundância de fonte, então se tiver apagado, está desativado ou não está conectando corretamente, então são as fontes que tem para poder fazer a alimentação do meu switch. Tá? Então aqui outro exemplo, ó, se estiver piscando na cor âmbar, a fonte de alimentação do computador falhou e o RPS está fornecendo energia. Ou seja, está piscando no âmbar. Opa, cheguei no switch, estou vendo aqui, ó, RPS piscando âmbar. Eu de cara já vou poder identificar, olha, a fonte dele deu problema. E aí ele está rodando com a fonte de backup, digamos assim. A fonte interna que ele tem de backup é que está mandando energia para o equipamento. Então já é um problema do hardware do equipamento para poder tentar identificar isso daí e ter alguma ação para solucionar esse problema. Um botão de status também, tá? Eu verifico se está verde, ele vai estar operando, modo padrão. Quando seleciono, a porta vai exibir os significados diferentes, ou seja, eu consigo identificar os LEDs do status da própria porta também, através disso. Ó. Verde e âmbar tem falha de link. Então, no status, quando a gente olha as portas, aqui a gente tem cada uma das portas, as portas possuem luzes também, possuem LEDs. E aí o próprio comportamento do status na porta, eu consigo identificar se está tendo link, se está tendo transmissão ou recepção naquela porta, está piscando, ou está acesa, está verde, está âmbar.
nisso eu vou conseguir identificar qual o tipo de velocidade que pode estar trafegando, tá? Tudo aí já operando também o duplex, operando o speed, eu verifico isso tudo de acordo com os LEDs na própria porta. Então, eu chego uma máquina não está conectando. Geralmente o cabeamento nosso ele tem que ser identificado, certo? Então eu verifico lá que o meu computador está no ponto 5. O ponto 5 está conectado lá no meu switch 1, na porta Fast Ethernet 2, 0/2. Aí eu vou lá nessa 0/2, eu estou com o meu computador ligado e noto que as luzes estão apagadas. Ou seja, se as luzes estão apagadas do LED, significa que não tem link. Tá? Algum problema, possivelmente, ou no cabeamento, ou no conector, ou aquela porta queimou. Então, de cara eu vou mexer nos conectores, vou ver se é um mau contato. Vou tentar tirar de uma porta e colocar na outra, para ver se vai ter o link, se vai ficar ativo. Não funcionou, vou cortar os conectores, vou refazer uma ponta de conector, pode ser um problema ali da conectorização. Não funcionou, vou lá na outra ponta, refaço a conectorização, faço o teste do meu cabo com o testador de cabo, ver se o cabo está direitinho. Eu vou passo a passo pela eliminação de falhas para poder identificar o porquê que não está tendo link. LED duplex vai me mostrar se aquela porta está atuando no modo full duplex ou no modo half duplex. Tá? A gente já viu isso, né? O full duplex é quando eu tenho transmissão e recepção simultânea pelo meio de transmissão, então ele manda e recebe ao mesmo tempo. E o half duplex, ele ou manda ou recebe em cima do meio de transmissão, não simultaneamente. Ele permite enviar ou receber, porém não simultaneamente. Isso é o half duplex, ou às vezes se chama de semi-duplex. O speed me permite identificar qual velocidade que aquela porta está operando, 10 megabits, 100 megabits, 1000 megabits, tá? Então a maioria dos switches hoje, eles já permitem operar nessas 3 velocidades. E aí eu posso, a nível de configuração, que a gente vai ver até aqui ainda, eu posso definir manualmente qual a velocidade que eu quero, eu posso colocar que aquilo seja automático para negociar entre as duas pontas, né? Ou seja, a interface de rede do switch e a interface de rede lá do equipamento que está conectado naquela porta, qual a velocidade que aquela máquina trabalha, se vai poder auto-negociar para ajustar a melhor velocidade possível, se vai ajustar no modo do duplex automático, e aí se for full duplex com a maior velocidade possível, é o ideal. E o PoE, que é o Power over Ethernet, ou seja, é a transmissão de energia elétrica usando o próprio cabeamento de rede para alimentar o dispositivo que está na ponta. Às vezes a gente pode ter telefones VoIP, o aparelho telefone VoIP lá na ponta, e a alimentação elétrica desse aparelho vai pelo próprio cabeamento de rede. Então, no próprio cabeamento de rede já manda alimentação elétrica que vai chegar lá e vai ativar o telefone VoIP para entrar em funcionamento. E aí eu consigo visualizar também aqui, de acordo com o comportamento dos LEDs, como que está esse PoE funcionando. Tá? Ou seja, se tiver verde, o PoE vai estar ligado. Se o LED estiver alternando verde e amber, vai ser PoE negado no fornecimento de energia. Se o switch não tiver esse LED aqui, PoE, significa que ele não tem essa característica. Tá? Isso é uma característica do switch. Significa que ele não tem essa funcionalidade. Recuperando um travamento do sistema, às vezes recupera travamento, perdi a senha, então às vezes a gente consegue também fazer isso. Não lembro a senha do switch, tem que dar um resetado. Então, primeiro passo, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um computador, vou conectar na console do switch, tá? Conectei lá, abri o programa de terminal, e aí arranco o cabo de alimentação de energia elétrica do switch. Tem muito switch que não tem botão de ligar e desligar. E aí quando a gente quer ligar ou desligar o bicho, tem que ser tira o cabo de energia elétrica dele mesmo, tá? Então tirei o cabo de energia elétrica, já está o PC lá com o terminal aberto, o cabo do console conectado, e aí eu reconecto o cabo de energia ao switch. Ele vai ligar o switch, e aí nesses primeiros 15 segundos eu vou apertar o botão Mode. Vou ficar apertando o botão Mode, que está aqui, ó, o botãozinho Mode. E aí ele vai entrar como se fosse num prompt de switch aqui, ó, para eu poder fazer algumas configurações nele e apontar, por exemplo, se ele perdeu o arquivo da imagem, tá? Ele perdeu o arquivo da imagem, eu posso revisar isso daí. Se eu der o comando set, tá? Ele que vai fazer o quê? Ele vai me mostrar a variável de sistema boot. Isso aqui o boot é uma variável de sistema
que aponta para o caminho e para o arquivo da imagem. Então, quando eu dei o comando set, ele me mostrou isso aqui. Ok. Aí eu dou o comando flash init para inicializar a memória flash, que é onde os arquivos ficam salvos lá. Feito isso, eu verifico, ó, dir flash. Dir, quem já mexeu, se alguém aí já mexeu com o antigo DOS, tá? Comando dir, ele faz a listagem dos diretórios e dos arquivos. E aí eu estou fazendo uma listagem de diretórios de arquivos da memória flash. Aí ele mostra para mim aqui, ó. Aí vai ser ó, o modo de mostrar igual até o resultado de Linux, tá? RWX são as permissões, o tracinho na frente indica que é um arquivo. Se fosse um diretório, mostraria um D no lugar desse tracinho. E me diz aqui de cara, ó, C2960, .bin. E aí eu pergunto a vocês, o que é isso daqui? É um diretório ou é o arquivo do iOS? Então tá lá, ó. Eu dei um dir na memória flash para tentar recuperar a inicialização dele, e ele me mostrou isso daqui, ó. Isso daqui, o que vocês conseguem identificar? É um diretório? É o arquivo? O que pode ser esse cara aqui? É a imagem do iOS do switch, ó. .bin é a imagem do iOS do switch. Se eu olhar aqui, ó, o boot está apontando para a memória flash, para um diretório, e dentro desse diretório que teria o arquivo da imagem. E aí ele não está conseguindo carregar. Então, um possível problema. Eu liguei o switch não carrega o iOS. Não carrega o iOS por quê? Porque ele está apontando a variável de boot, a variável de sistema, ó, ela está apontando para um caminho que não existe o arquivo da inicialização. O arquivo do iOS não existe aqui. Então, depois que eu fiz esses passos aqui para conectar, para acessar o modo switch, aí eu verifiquei onde é que está. Como eu verifiquei onde é que está, o que eu vou fazer de novo? Ó, boot, digito o comando, a variável boot, e aponto igual memória flash, e não tem diretório, é diretamente o nome do arquivo, a imagem do iOS. Enter, set, para verificar, ó, tá aqui agora tá correto, boot apontando certinho para onde está o arquivo, e aí eu dou o comando boot para reinicializar. E aí ele agora vai reinicializar e vai apontar e ir lá buscar corretamente aonde está o arquivo que está corretamente apontado agora na variável de sistema, na variável de ambiente boot lá. Então isso é num caso de precisar recuperar alguma coisa, às vezes a gente pode apontar para um pendrive, copiar do pendrive para a memória flash, para fazer uma atualização, para recuperar um arquivo com problema de imagem. O estudante consegue ir fazendo aí também nesse modo switch, tá? Então, como é que a gente faz para entrar nesse modo switch? Conectei um cabo de console do PC à porta de console do switch, desliguei o cabo de alimentação do switch. Quando eu ligar novamente, observe que já tem que estar o cabo lá conectado e o programa do terminal no computador tem que estar aberto. Quais os programas de terminal, por exemplo? Um PUT da vida, um Hyperterminal, são programas de emulação de terminal que a gente tem no computador nosso. Então, abrir, apertando a tecla Mode, e aí ele vai entrar o bootloader switch para mim, para a gente poder fazer esses comandos aqui. Professor, eu vou decorar esses comandos todos? Eu digo a vocês que eu não decoro comando. Quando a gente precisa, a gente sabe que tem. E aí eu vou lá e a gente vai pesquisar no help, pesquisar no manual. Até porque a gente está vendo os cursos em cima de switches da Cisco. Eu posso pegar um switch da MikroTik, um switch da HP, um switch da TP-Link, que pode ter o mesmo recurso, mas às vezes os comandos são diferentes. Mas a sintaxe, a lógica, a maneira de funcionar sempre vai ser igual. Tá? É igual programação, né? Às vezes você tem quer mostrar uma coisa na tela. Um é o write, o outro é print, não sei o que lá, mas a gente sabe como é que faz e busca só o comando lá. As configurações aqui que a gente faz nos equipamentos são exatamente as mesmas. Pode ter alguma variação. Então vamos lá, acesso ao gerenciamento de switches agora. Tá? O que acontece? Isso aqui já é um conceito bem legal e vocês vão trabalhar muito com isso, que a gente já começa a falar sobre VLAN. A VLAN num switch, ela é uma interface, tá? É uma interface virtual que a gente pode usar para ser gerência, a gente pode usar para fazer segmentação da rede. Então eu posso ter interfaces físicas reais atribuídas a uma interface física virtual, e aí toda interface física real que estiver atribuída numa interface lógica virtual a
não vai conversar com as outras interfaces que estiverem atribuídas a uma interface virtual B. Então, VLAN faz isso, ela separa. É como se eu cortasse o meu switch em alguns pedaços e uma porta não comunicasse com a outra, se estiverem em pedaços diferentes. A gente vai ver isso bem no tópico de VLANs. Mas aqui, ó, no gerenciamento, nesse primeiro momento, o que a gente está fazendo? Eu estou habilitando o meu switch. Para quê? Para que eu acesse esse switch via rede. Eu não quero que o tempo todo que eu precisar mexer nas configurações do meu switch, eu tenha que pegar um computador, pegar meu laptop, ir lá onde está o switch, ligar no cabo de console para mexer. Eu quero acessar esse switch remotamente. Estou na rede, estou em casa, estou em algum lugar, eu consigo chegar no IP daquele switch, eu vou lá e acesso remotamente via emulação de terminal, via o PUT, via o Hyperterminal. Aqui no Pact3 a gente vai usar aquele programinha de emulação de terminal que tem lá no próprio desktop. Mas para isso eu preciso endereçar o meu switch com um número de IP. E aí, quando vocês viram no período passado os roteadores a gente colocava endereçamento IP nas interfaces físicas. Então, cada interface física ela possui um número de IP. Ou, se for IPv6, pode possuir até mais de um. No switch, não. No switch, eu preciso ter uma interface virtual para que essa interface virtual, que é uma VLAN, eu vou chamar de VLAN de gerência, e eu vou atribuir um número de IP nesta interface virtual, nesta VLAN. E aí, a VLAN que tiver um número de IP, ela se torna o que a gente chama de VLAN de gerência. Tá? No switch, toda vez que a gente compra um switch, ele já vem por padrão com uma VLAN criada, que é a VLAN 1. Tá? Então, ele já vem com a VLAN 1 criada, e todas as interfaces físicas, o que são as interfaces físicas? São as portas que a gente conecta o cabo. Fast Ethernet 0/1, Fast Ethernet 0/2, Gigabit 0/1, isso são as interfaces físicas. Todas as interfaces físicas que vêm no switch, elas são automaticamente já atribuídas a VLAN 1. Isso vem padrão, vem já quando a gente compra de fábrica, já é assim. Entretanto, por medida de segurança, não é legal a gente usar a própria interface, a VLAN 1, como VLAN de gerência. É interessante a gente ter uma VLAN só para isso. E justamente por questão de segurança, configurações mais adequadas que a gente vai estar fazendo. Então, aqui no caso, ele deu um exemplo de, pegou a VLAN 99, e aí eu teria que criar essa VLAN 99, por quê? Porque o switch ele só vem com a VLAN 1 criada. Eu vou lá, crio a VLAN 99, e o comando é muito simples. Entrei no modo de configuração global, basta digitar VLAN espaço 99 e Enter, ponto. Criei a VLAN. E aí ela já vai estar criada, e aí eu posso entrar nas configurações dessa. Ela vai se comportar como se fosse uma interface virtual. Entro nas configurações dela, atribuo IP e faço tudo isso. Então, criei a VLAN, atribuo o número de IP para ela. Aqui, ó, IPv4, aqui embaixo IPv6. Essa configuração inicial, óbvio que eu tenho que fazer via cabo de console. Eu tenho que estar conectado via cabo de console com o equipamento ligado direto no switch para eu fazer essa configuração inicial. Porque eu só consigo fazer o acesso virtual a partir do momento que o switch tem um número de IP. Tá? Então, a partir daí, ó, eu vou fazer a configuração do SVI. SVI é essa interface virtual. Então, eu digo o seguinte, como eu acabei de falar, ó, por padrão, ele já vem com a VLAN 1. Todas as portas são atribuídas a VLAN 1 por default. Por questão de segurança, é ideal a gente utilizar uma VLAN diferente. Então, passo 1. Vou configurar a interface de gerenciamento. Esse curso ele vai ter bastante comando para praticar. Por isso que é importante visualizar os comandos que estão aqui, ó. Ele vai dando os comandos, e aí façam as práticas do Pact3 justamente para poder ter a questão da prática e ir já se habilitando a mexer no comando e fazer as configurações, tá? Por isso que é importante fazer os Pact3 e os exercícios que forem passados. Então, passo 1, vamos configurar a interface de gerenciamento. Observação, a interface virtual do VLAN 99 não aparecerá como up até que a VLAN seja criada e haja um dispositivo conectado a uma porta de switch associado a essa VLAN. Então, eu tenho que criar essa VLAN, tá? E eu tenho que associar uma porta desse switch a essa VLAN para que ela se torne ativa, ok? Então, o switch pode precisar ser configurado para IPv6, por exemplo. Antes de configurar IPv6,
Detalhe, o que ele está me dizendo aqui? Alguns switches, tá, eles não vêm com a pilha dupla habilitada. O que é a pilha dupla? Você tá com IPv6 e IPv4 habilitados no equipamento. Então, às vezes, o equipamento pode não estar com a pilha dupla habilitada, pode estar só com o IPv4 habilitado, e aí eu preciso habilitar o IPv6. E aí eu dou esse comando aqui, ó, no SDM dele, ó, SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Habilitei o IPv6 dele, tá? E aí, ó, entrando no modo de configuração global, aqui é igualzinho aqui o que a gente fez lá no, no curso anterior, né? Onde a gente entra na interface, e aí, ó, configuração global. Nesse caso aqui, ele já levou em consideração que a VLAN 99 está criada, tá? Se ela não tivesse criada, eu teria que ir lá, ó, VLAN 99, para criar essa VLAN. Nesse caso aqui já está criada, aí o que a gente faz? Ó, interface, igual aquele comando int, espaço, para eu entrar na configuração de uma interface, ó, int VLAN 99. Entrei na VLAN 99. Vou adicionar o IPv4, IP address ou IP add, número do IP, máscara. Vou adicionar o IPv6, IPv6 address, número do IPv6, prefixo, comandinho no shutdown, para poder tornar aquela interface ativa. Finalizei. E aí aquele comando sempre, né, copy, running config, startup config para salvar as configurações. Ou simplesmente WR. Então, primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que configurar o gateway para esse switch. Também no modo de configuração global, o comando está aqui, ó. IP default gateway 172.17.99.1. Então, se a gente vier aqui, ó, quem é o gateway dessa rede aqui, ó? O gateway está aqui, ó. É o IP que está na interface de R1, 172.17.99.1. Está aqui o gateway. Assim como se fosse no IPv6, ó, esse endereço aqui de baixo seria o gateway. Então, end, também novamente copiando. Passo 3, mostrar um sumário das configurações. Aí eu tenho dois comandos. Show IP Interface Briefing. E se for IPv6, show IPv6 Interface Briefing. Ou simplesmente show SH IP int BR. SH IPv6 int BR. Eu estou abreviando os comandos. E ele me mostra o sumário, né? Então tá aqui, ó. Vai me mostrar a VLAN 99, tá com IPv4, tá yes, manual, down, tá aqui VLAN 99, tá down, ok, então tá aqui. E aí vem para o laboratório do tópico 1.1, configuração básica do switch. Aí aqui vou deixar para vocês fazerem, façam, não deixem de fazer, tá? Vamos para configurar portas de switch. Próximo tópico aí. Comunicação duplex e full duplex e half duplex. Então tá aqui, ó. Full duplex, eu falei agora há pouco, envia e recebe simultaneamente. O half duplex ou semi-duplex ou envia ou recebe usando o mesmo meio. Tá? Aqui envia e recebe ao mesmo tempo, no mesmo meio. Aqui ou um ou outro. Configurando as portas do switch na camada física. A camada física é aquela camada de acesso ao meio, né? Vou definir velocidade, vou definir aquilo ali. Então eu posso fazer configurações para que aquelas interfaces, toda vez que eu falo interface, eu estou me referindo à porta física do switch, tá? Ela pode operar uma determinada velocidade, eu posso definir se ela vai trabalhar com duplex, tudo isso. Então tá aqui, ó, modo full duplex na interface Fast Ethernet 0/1, transmitido a 100 megabits por segundo. Fast Ethernet 0/1 de switch 2, também no modo full duplex, transmitido também a 100 megabits por segundo. E aí eu tenho aqui, ó, novamente os comandos. Configure terminal, e aí agora eu vou entrar na interface física, ó, interface Fast Ethernet 0/1 em switch 1, ó. Em switch 1, entrei nessa interface. Duplex é o comando full. Full, ou seja, é o parâmetro que eu vou passar do comando duplex para definir que eu quero o modo full duplex naquela porta, naquela interface. Speed 100, estou definindo que eu estou configurando aquela porta para trabalhar a 100 megabits por segundo. Finalizei e comando para salvar as configurações. É interessante, na maioria vezes, deixar isso como automático. Por quê? Duplex alto, speed alto. Porque se eu coloco automático, ele vai negociar com a outra porta do outro lado para se ajustar na melhor configuração possível, tá?
Então, a gente tem, por exemplo, ó, alguns switches, ele pode trabalhar nas configurações são automáticas, tá? Então, ele opera tanto no modo semi-duplex quanto full duplex. Se eu defino configuração automática, ele vai se ajustar a isso. Para operar a 1000 megabits por segundo de transmissão, obrigatoriamente tem que estar em full duplex, tá? Então, isso aqui já é uma característica. Se eu quero trabalhar a 1000 megabits, obrigatoriamente a minha porta vai ter que estar trabalhando em full duplex. E aí eu posso definir manualmente duplex full ou duplex alto, para negociar automaticamente, se a outra interface da outra ponta também for 1000 megabits por segundo. MDIX automático. Isso é uma característica também muito desejável nos switches, tá? Porque ela faz referência ao cabo de rede que a gente está utilizando. Muitas vezes para ligar um equipamento a outro equipamento igual, eu quero ligar um switch em outro switch. Então eu teria que estar utilizando um cabo que a gente chama de cabo cruzado ou cabo crossover. Para ligar um computador em um switch é o que a gente chama de cabo direto, é o cabo par trançado comum. Ou seja, o cabo direto é o quê? Uma ponta, o conector é um padrão, por exemplo, T568A. A outra ponta, o conector é exatamente naquele mesmo padrão de pinagem, também T568A. Isso é um cabo direto. Se uma ponta tiver T568B, a outra ponta também tem que estar T568B. E aí eu faço um cabo direto. As duas pontas com o mesmo padrão de conectorização. O cabo cruzado já inverte. Eu tenho uma ponta em um padrão, a outra ponta em outro padrão. Então, no cabo cruzado ou cabo crossover, a ponta da esquerda, padrão T568A. Ponta da direita, padrão de conectorização T568B. E aí eu fiz um cabo cruzado. O cabo cruzado geralmente é indicado para eu ligar equipamentos iguais. Um computador a outro computador, um switch a outro switch, um roteador a outro roteador. Então, é indicado para isso. A característica do MDIX automático, ele se autoajusta. Então, se eu ligar, por exemplo, um cabo direto de um switch para outro switch, que deveria ser um cabo cruzado, um cabo crossover, e eu liguei um cabo direto, o MDIX automático, ele ajusta as configurações internas do switch e faz funcionar. Então, essa é a característica do MDIX automático. Ele ajusta o tipo do cabo, detecta o tipo do cabo e permite que eu funcione corretamente, independente do padrão de conectorização que eu estou utilizando e do cabo que eu estou utilizando. Tá? Aqui o comando, se eu quiser ver uma determinada interface, show controllers Ethernet controller, ou seja, controlador Ethernet da porta fast 0/1, física, comandinho pipe, para concatenar comandos, eu quero que inclua para mim como resultado onde tem MDIX. Aí ele me mostra só aquela lista. Tá? Então eu consigo fazer um filtro em alguns resultados de comandos. Por exemplo, se eu quero verificar no meu running config, o que está lá no running config que diz respeito a acesso remoto, que é a linha VTY. Eu posso lá show running config pipe include VTY. Ele vai me mostrar as sessões que tiverem VTY no running config. Tá? Então é uma concatenação de comandos. E por isso, comandos de verificação do switch, comando show, vocês vão utilizar muito. Esse vai ser o comando que provavelmente, com o uso, vocês vão acabar decorando alguns. Porque é o comando que a gente mais usa para fazer a administração dos equipamentos. Porque a todo momento a gente precisa estar vendo informação das configurações. Eu preciso estar vendo como é que está a memória RAM, eu preciso estar vendo como é que está a configuração das interfaces, eu preciso ver como é que está, o que está rodando no running config, eu preciso ver como é que está a tabela de endereçamento MAC. Então eu tenho o comando show que tem uma série de parâmetros para poder fazer essas configurações e me mostrar os resultados daquilo que eu preciso saber. Tá? Então eu quero saber qual é o endereçamento IP que está nas interfaces. Em uma interface específica, em todas as interfaces, então está aqui, show IP, int, brief, eu mostro de todo mundo, o interface eu mostro de uma interface específica, então está aqui os comandos show que vocês vão utilizar bastante. Verificando as configurações da porta, então show running config me mostra que está rodando ativo na memória, então ele pode ser utilizado para ver se o switch está configurado corretamente. Então aqui, a interface Fast Ethernet 0/18 é configurada como gerenciamento em VLAN 99. Então eu estou dando aqui, show running config, ele me mostra o que está ativo
E aí ele me mostra, ó, a interface Fast Ethernet 0/18, tá? Me mostra que isso aqui foi um comando que foi dado. Alguém entrou lá no modo de configuração global, interface Fast Ethernet 0/18, deu esse comando switch port access VLAN 99, ou seja, colocou essa interface, eu estou dentro das configurações da interface, ó. Ele colocou essa interface 0/18, switch port, tá? No modo de acesso dentro da VLAN 99. Então, definiu que a interface 0/18 faz parte da VLAN 99. E o modo dela é acesso. Então, vamos supor, o switch tem 24 portas. Por default, todas as portas vêm na VLAN 1. Aí eu fui lá e dei esse comando aqui. Tá? Quando eu dei esse comando aqui, esses comandos aqui, eu defini que a porta Fast Ethernet 0/18 passou a ser da VLAN 99. Então, todas as portas vão se comunicar, todas as interfaces físicas que ainda estão na VLAN 1, elas vão se comunicar, exceto a interface física Fast Ethernet 0/18. Por quê? Porque eu configurei ela agora no modo de acesso na VLAN 99. Então a interface Fast Ethernet 0/18 ela só vai falar com interfaces que estiverem também configuradas para acesso na VLAN 99. Isso falando de tráfego físico, tá? Camada 1 lá, fisicamente, o dado que vai entrar numa porta e vai ser replicado para uma outra porta. E aí, ó, ele me mostra aqui embaixo agora. Entrou na interface virtual VLAN 99, definiu um IPv4, a máscara, definiu um IPv6 com o prefixo, tá aqui, e definiu qual é o gateway desse switch. Então, só de eu ver o comando show running config, eu identifiquei que isso aqui está em execução na memória do meu switch. Se está em execução, eu já sei o que aconteceu. Por isso é importante a gente olhar, às vezes, o show running config. Ah, uma máquina não está comunicando com a outra. O que eu faço? Show running config, pum, vou lá, vou olhar, eu verifico quais são os IPs que está numa interface, ou show IP, interface briefing, pum, vai me mostrar as configurações de IP da interface, e aí eu vou identificando possíveis erros e encontrando possíveis acertos, onde eu posso manter ou onde eu preciso modificar alguma coisa. Aqui, show interface é outro comando muito utilizado. Tá? Então, aqui ele me dá um exemplo. Ó, show interface Fast Ethernet 0/18. Aí ele me diz que a interface fisicamente está up, ou seja, a parte física dela de cabo está conectado e está ativo. Diz para mim que a parte de conectorização de protocolos dela, a nível de camada de enlace, também está ativo. Diz para mim que é Fast Ethernet, ou seja, já sei que vai trabalhar a 100 megabits por segundo. Endereço MAC dela. Tamanho do MTU. MTU é o tamanho do quadro máximo que vai ser transmitido. Tá? Encapsulamento. Tá rodando no modo Full Duplex. Ok? A 100 megabits por segundo. E o tipo de cabeamento é o 10/100 base TX. Um cabo de par trançado mesmo. Então, eu já consigo ver as configurações e o que está rodando naquela interface, dando esse comando. Ó, show interface Fast Ethernet 0/18. Problemas na camada de acesso à rede. Acesso à rede é a camada de lá, do modelo TCP/IP, né? Na camada lá de baixo. Também show interfaces Fast Ethernet. Eu consigo visualizar. Está ativo, o hardware indica se a interface está recebendo sinal da portadora. Portadora lá é o cabeamento. Mas aqui embaixo, show interface Fast Ethernet 0/18, ó. E aqui está me mostrando mais informações ainda. Aqui teve um corte, né? Aqui em cima você mostrou até um pedaço. Aqui já está me mostrando mais informações. Dessas informações eu consigo, por exemplo, olhar aqui, ó, se tem erros na transmissão daquela interface. De cara eu verifico, ó, existem 3 erros de entrada, 8 erros de saída. Entrada é o tráfego entrando na interface, que vem da outra máquina e entra na interface do switch. E a saída é o tráfego que está saindo do meu switch e indo para o destino. Então eu já vejo que tem 3 erros de CRC. Erros de CRC, a gente sabe que no quadro que é transmitido lá na camada 2, CRC é aquele no final que faz o cálculo do FCS
para saber se há um erro de transmissão naquele quadro, se o quadro está corrompido, se o quadro está com algum problema, perdeu alguma informação na transmissão. Então ele faz essa checagem. Então eu já sei que teve 3 problemas daquilo ali. E sei que, problemas de saída, colisão, interfaces, reset. Então eu sei que teve problema. 235 colisões late. O que é esse late aqui? É uma colisão que acontece depois da transmissão do bit número 512, tá aqui. Isso é o late collision. Então aqui eu tenho as identificações do que são esses erros. Então, olhei, está dando erro, a minha interface, a máquina está muito ruim na rede, eu vou olhar a interface do meu switch e verifico se está tendo erro. Pode ser, às vezes, erros de CRC, alguns erros de colisão, erros late, o que pode ser isso? Um exemplo, eu posso ter um cabo de rede UTP passando perto de rede elétrica. E aí aquele campo eletromagnético que está se formando está corrompendo o quadro na hora que está sendo transmitido, passando por aquele cabo. Então, um exemplo de um erro que pode acontecer. Tá? Então, olhando aqui o show, eu já identifico isso e vou verificar as possíveis causas, né? Erro de entrada e saída de interface. Então, aqui especificando aqui de novo. Solucionando problemas, e aí aqui um briefzinho, né? Executei o show interfaces. Está ativa? Está em up? Sim. Aí eu vejo se tem ruído. Não está em up. Opa, verifico o cabo, verifico se o cabo está com problema, verifico o conector. Então, um troubleshotzinho passo a passo para tentar resolver o que está acontecendo. Show interface de novo para verificar status de interface. Então, a gente vai estar visualizando isso. Aqui, verificador de sintaxe de configuração. Entrar no modo de configuração global. Então, entrei, configure terminal, modo de configuração global. Entrei nas configurações da interface Fast Ethernet 0/1. Habilitei o duplex para rodar automaticamente. Habilitei a velocidade para rodar automaticamente. Habilitei o MDI-X para ser automático também. Saí da configuração da interface. Executei o comando para salvar, o copy running config startup config. E aí vamos para o tópico 1.3. Acesso remoto. Então, Telnet ou SSH. Tá? Então eu tenho 2 aqui para rodar. O que mostra aqui logo num primeiro momento? A gente pode habilitar 2 tipos de acesso remoto no meu switch. Ou o SSH ou o Telnet. Ou um ou outro, ou os 2, fica ao critério do administrador. Entretanto, não é aconselhável utilizarmos o Telnet, porque o Telnet ele não tem segurança na transmissão da informação pela rede. Então ele mostra até aqui um exemplo aqui do Wireshark capturando o pacote. Tá? Eu estou capturando o pacote de Telnet, que alguém está fazendo um acesso, usuário e senha, e aqui mostra para mim, o usuário e a senha. Por quê? Porque o Telnet não faz a criptografia da informação que trafega pela rede. Já o SSH, quando eu configuro o SSH, Telnet roda na porta 22, desculpa, na porta 23, tá? Porta 23 é a porta do Telnet, tá aqui. O SSH roda na porta 22. Então, o SSH ele já é seguro, vem de Security Shell. Então, se houver o caso de alguém interceptar um pacote SSH, login e senha dele está totalmente criptografado. Então a gente não consegue descobrir. Por isso que o ideal é trabalhar sempre com o SSH. E aí, primeiro ponto, deixa eu verificar se o meu switch suporta o SSH. Eu tenho que saber se ele suporta aquela questão da criptografia. Como que eu sei isso? Show version vai me mostrar a versão do iOS, versão daquele software que está rodando. E aí eu vou olhar o nome da minha imagem. O nome da minha imagem está aqui. Se no nome da minha imagem tiver K9, não é aquele filme não, tá? Se tiver K9 aqui, significa que esse switch, a imagem dele suporta a criptografia e suporta eu trabalhar com o SSH, ok? E aí vamos trabalhar com essa configuração do SSH, a configuração mínima. Verifiquei se tem suporte, show IP SSH. Vou configurar o domínio, obrigatoriamente eu tenho que definir um domínio para aquele equipamento, e aí eu dou o comando IP, espaço, domain name, e aí eu boto o domínio. Cisco.com,
alvaro.com.br, aula.com.br, a gente vai definir um determinado domínio aí. O comando é o IP domain name. Passo 3, gerar chaves RSA. Isso aqui, chave RSA é uma chave de criptografia que vai fazer uma segurança ponta a ponta, tá? Entre os dois equipamentos, servidor e a máquina na hora de trafegar informação via SSH. Então o comando é o CryptoKeyGenerate RSA. Ele me dá um padrão default de chave de 512 bits, mas a gente vai optar por 1024 bits. Quanto maior, melhor. Tá? Então, feito esse comando, 1024, Enter. Criar um usuário. Vou criar um usuário com o comando username. Aqui é o nome do usuário que eu quero criar. Secret é o comando para definir a senha, e aqui é a senha que eu vou estar definindo. Tá? Quando a gente usa o secret, automaticamente a senha ela é escrita lá no running config, também já criptografada. Se eu não usar o secret, usar o password, ele coloca lá em modo texto, ok? E aí eu tenho que usar um outro comando, o service password encryption, para poder criptografar aquela senha que está lá no running config. Então, de cara damos esse comando aqui, ó, username, o nome do usuário que eu estou criando, secret, a senha que eu quero definir para ele. Configurando as linhas de VTY. Linhas VTY são as linhas de acesso remoto, tá? Nos switches de 0 a 15, geralmente, e nos roteadores de 0 a 4, tá? Então, comando, line VTY 0 a 15, ok. Transport input SSH. Dei esse comando, ó, quando eu dou line VTY 0 a 15, eu entro nas configurações de linha. Ok, tá aqui, ó, line. Transport input SSH, eu estou passando um comando dizendo que ele vai funcionar somente com o SSH. Não vai funcionar com o Telnet. Tá? Então, habilitei somente o SSH. Login local, eu estou obrigando para que a pessoa que vai fazer o acesso remoto, obrigatoriamente entre com um usuário e uma senha que eu tenha criado e cadastrado aqui. E dei o comando exit para sair das configurações de linha. IP SSH version 2 para habilitar, rodar no módulo na versão 2 do SSH. E aí eu fiz as configurações iniciais e o SSH já está habilitado para funcionar. Lembrando que antes de eu fazer isso, eu tenho que ter criado a minha VLAN, definido a VLAN de gerenciamento, adicionado uma interface física naquela VLAN, eu tenho que ter adicionado o endereçamento IP na VLAN, tá? Então tudo isso eu tenho que ter feito. Verificar se está operacional, aí eu conecto aqui, vou abrir, aqui está dando o exemplo do PUT, né, que é um programinha de emulação de terminal, coloco o IP, a porta e vou dar o OK, aí via rede, né, a máquina que esteja na mesma rede do meu switch, aí eu já faço o acesso remoto. A partir daí, com essa configuração funcionando, eu não preciso mais, toda vez que eu quiser mexer no meu switch, ir até o switch, ligar a console dele para poder mexer nele. Eu já consigo fazer acesso remotamente via rede e passar a mexer em todas as configurações que eu precisar fazer de maneira remota. Então tá aqui, ó, login, admin, a senha, enable, definir uma senha, que é a secret também, e assim eu vou estar colocando. E aqui, a atividade para fazer essa configuração dentro do Packet Tracer aí para vocês treinarem em casa. Configuração básica do roteador. Então, no roteador, a maioria dos comandos principais, básicos, né, de configurações, assim, tanto de roteador quanto do switch, são iguais, são os mesmos comandos. Então, aqui eu estou dando exemplo de fazer uma configuração de um roteador. Então, eu entro aqui, ó, configure terminal, entrei no modo de configuração global, comando hostname, R1, definir o R1 como nome, enable secret class, habilitei a senha secreta, que vai ser criptografada, e essa aqui, o class, é a senha que eu defini. Essa senha que eu coloquei aqui, ó, esse enable secret class, é aquela senha que vai ser para... Entrei no modo... acabei de acessar o meu equipamento, estou lá naquele modo usuário, quando eu der o enable para passar para o modo privilegiado, ele vai pedir essa senha. Line console 0. Line console 0, estou configurando a linha de console para acessar. No primeiro momento que eu acessar o roteador, coloquei o cabo de console, abri o terminal, acessei o roteador, vai pedir senha. Porque eu estou habilitando o console 0 dele. Definir password como Cisco, aqui é a senha. Obriguei o login e saí.
Vou fazer a mesma coisa agora para as linhas de acesso remoto, lá em VTY04, definir a senha como Cisco para o acesso remoto, obriguei a colocar a senha, tipo assim, estou conectando, fazendo um acesso remoto por um terminal pela rede no meu roteador, ele vai pedir a senha. Então eu vou definir a senha. Exit, e aí, se eu coloco esse comando aqui, tudo isso que eu fiz aqui está sendo escrito no running config. E aí, se alguém tiver acesso ao meu running config, vai ver lá que está escrito, password Cisco. Esse daqui não vai aparecer o class. Por quê? Porque o secret ele já criptografa o class. Mas os outros, password Cisco, vai estar escrito. Então eu vou descobrir que a senha é Cisco. Para evitar esse problema e criptografar essa informação lá no meu running config, eu uso esse comando aqui, service password encryption. Aí ele vai lá no meu running config e aonde tiver Cisco, ele vai fazer uma misturada de caracteres lá. Eu não vou conseguir descobrir que é Cisco. Banner multid, isso aqui é para eu colocar uma mensagem. Conectei no meu switch, vai aparecer lá uma mensagem. Pessoal, eu não vou colocar mensagens de boas-vindas no switch, né? Não é assim, bem-vindo. Não, bem-vindo você está dizendo que um hacker é bem-vindo. O cara vai lá e vai tentar quebrar a senha. Não, eu vou dar uma mensagem de advertência. O acesso somente autorizado. Acesse somente se tiver senha. Proibido acesso indevido. Vou dar uma mensagem de alerta. Não vou fazer uma mensagem bem-vindo. Que aí qualquer um, vai se sentir bem-vindo, né? Não, eu hackeei o computador lá, hackeei o servidor, hackeei o roteador, hackeei o switch deles, porque tinha uma mensagem lá que eu era bem-vindo. Se eu era bem-vindo, não tem problema nenhum. Então, vamos ter esse tipo de cuidado. Copy running config startup config para salvar as informações. Aqui é a sintaxe para fazer tudo que foi feito lá em cima. Agora em R2. Router, configuração global. Definir o hostname como R2. E aí, a gente já está vendo até um erro aqui. Ele definiu como R2. Aqui está R1. Eu vou até tirar um print disso daqui para mandar para Cisco. Tá como R1. Por quê? Porque eles erraram aqui. Mas vamos lá. R2. Enable Secret Class. Line console 0. Password. Login. Exit. Linhas de VTY. Exit. Criptografei. Defini o banner e saí. Então, feito isso, tudo funcionando. Topologia de pilha dupla é a pilha que eu habilito no meu roteador ou no meu switch trabalhar tanto com IPv4 quanto com IPv6. Então eu vou poder configurar nas interfaces os dois tipos de IP. Tá? Aqui no switch, por exemplo, as interfaces de VLAN de gerência tem 2 IPs em cada switch. Nos roteadores, o IP é atribuído nas interfaces físicas. Nos switches, o IP é atribuído em uma interface virtual, que é a interface que a gente vai chamar de interface de gerenciamento. Guardar bastante isso. Configuração das interfaces do roteador, é aquilo que a gente já fez no período passado. Entrei na interface gigabit, configurei IPv4, IPv6. Eu posso colocar aqui um comando que a gente não tinha visto ainda, description. Description é para fazer o quê? Ele vai me dar uma descrição do que é esta interface. Eu boto lá, descrição, e vou colocar link para a rede 1. Então eu sei que quando eu der um show interface, alguma coisa, buscar informação de uma interface, eu já sei que essa interface física, ela me liga na rede 1. No shutdown para tornar ativa, saí. Entrei nas configurações gigabit 0/0/1, adicionei o IP, então tá aqui, estou em R1, R1 giga 0/0/1, tá aqui embaixo, adicionando o IP, que vai ser o quê? O 92.68.11.1, que é o IP aqui, tá aqui, com a máscara, adicionei endereçamento IPv6, dei o description, é a link que liga na rede 2. No shutdown, exit, configurei a interface serial, mesma coisa, endereçamento IPv4, IPv6, aqui também é erro, não deve existir isso aqui, tá? Certo, é isso aqui. Link com R2, no shutdown, exit. Então tá aqui. Aqui, novamente para fazer as configurações, agora simulando o R2 para configurar também, interface, adicionando IP, descrição,
Entrei na outra interface, adicionei IPv4, IPv6, descrição, interface serial, IPv4, IPv6, a descrição, no shutdown. Quando eu dei o no shutdown, a interface ficou ativa, e aí fez as configurações. Aí eu vou fazer aquele procedimento do copy running config startup config. Interfaces de loopback. Interface de loopback no roteador é uma interface que eu crio e ela não me liga a nada. Ela não liga a outra rede, não liga. É uma interface virtual que eu vou criar, vou adicionar IP para ela. Ela se comporta como uma interface de verdade e ela é muito utilizada para fazer teste. Então eu quero simular que o roteador está indo para a internet. Eu crio uma interface virtual, atribuo um número de IP para ela. E se toda a configuração da minha rede conseguir se comunicar com aquele IP, significa que minha rede está chegando na internet. Então, um exemplo, né, do que eu poderia fazer com uma interface virtual a nível de loopback. Ela aponta para ela mesma e pode ter endereçamento IP, pode ter tudo para poder fazer os testes que eu preciso dentro do meu cenário. Tá? Mas não é uma porta física. Como é que eu crio? Interface, loopback, o número dessa interface. E aí ela se comporta como uma interface normal na hora de eu fazer os comandos de adicionar IP, fazer tudo isso, tá? Então tá aqui. 1.4 Packet Tracer para vocês fazerem também, tá? E aí a gente finaliza o 1.4. Então, 1.5, tá? Verificar redes diretamente conectadas. Aqui a gente vai relembrar alguma coisa que vocês já viram. Comandos de verificação de interface, aquele show, a gente já viu lá para cima, tem uma série de parâmetros. Se vocês quiserem habilitar o comando show, ver como é que ele funciona, ver os parâmetros que ele tem, abre o Packet Tracer, bota o consolezinho lá de um roteador ou de um switch, digita show, espaço, interrogação. O comando show, ele é utilizado no modo privilegiado, tá? Aquele modo que tem lá o hashtagzinho, né? Então, modo privilegiado. Se vocês quiserem executar o comando show no modo de configuração global, tem que usar o do antes. Do show, isso no modo de configuração global. E aí coloca lá a interrogação, ele vai te mostrar todos os parâmetros do comando show. Então vamos lá. Aqui a gente tem a nossa topologia, os dois roteadores, as interfaces físicas dos roteadores devidamente endereçadas. E aí vamos dar uma olhada, ó. Show IP Interface Briefing, Show IP IPv6 Interface Briefing. Nos roteadores vai me mostrar as configurações das interfaces, se está ativa, qual é o IP que tem. Show Running Config Interface, ele me mostra dentro do Running Config interfaces específicas, então é como se fosse um filtro para eu ver o que está ativo na memória. Comando Show IP Route ou Show IPv6 Route me mostra a tabela de roteamento desses roteadores. Então, tenho dois comandos, rota IPv4 e rota IPv6. Está mostrando as rotas. E aí eu consigo identificar quais são as redes diretamente conectadas. Redes diretamente conectadas nos roteadores são aquelas redes cujo roteador possui uma interface física que tem endereço IP de uma rede lógica. Então aqui, por exemplo, ó, no switch 1, nós temos uma rede lógica aqui, que é a rede lógica 192.168.10.0/24 no IPv4 e 2001 DB8 ACAD 1/64 no IPv6. Então são duas redes lógicas que atendem a este segmento aqui, IPv4 e IPv6. A interface giga 0/0/0, interface física gigabit 000 de R1, ela está diretamente conectada nessa rede aqui, ó. Ela possui um número de IP atribuído a ela. Então a gente entrou lá, interface giga 000, IP ADD 192.168.10.1, tá aqui o ponto 1 aqui. Então eu atribuí a esta interface física um número de IP. Então ela tem localmente um número de IP de uma rede diretamente conectada a ela. Então tá aqui, ó. Redes diretamente conectadas são as redes cujo roteador possui interface física com endereçamento IP de redes conectadas, redes lógicas conectadas a ela. Então, R1. Quem são as redes diretamente conectadas de R1? 192.168.10.0, que está aqui. Vamos falar só as redes IPv4. 192.168.11.0, que está aqui. E a rede 209.165.200.224/30, que está aqui, ó. Então, são redes diretamente conectadas. Quem são as redes diretamente conectadas de R2?
209, 165.200.224/30, porque está aqui, possui uma interface física com o IP dessa rede. 10.1.1.0/24, porque R2 possui uma interface física conectada nessa rede com IP atribuído. E aqui embaixo também a rede 10.1.2.0, porque também possui uma interface física com IP atribuído a ele. Então, são as redes diretamente conectadas. Quem são as redes remotas para R1? Redes remotas para R1 são aquelas redes que ele pode chegar nelas através de outro caminho, outro roteador. Então, por exemplo, R1 consegue chegar na rede 10.1.1.0 através de R2. Ele também consegue chegar na rede 10.1.2.0 através de R2. Porém, ele precisa ter esta informação na tabela de rota dele. Tá? Se não tiver, se não houve ainda uma atribuição de uma rota estática, nem existe aqui entre R1 e R2 protocolos dinâmicos de roteamento que permitam com que eles troquem informações das suas redes diretamente conectadas, e aí um aprenda a rede do outro e escreva na sua tabela de rota, eles não vão saber ainda como que chega lá. Tá? Eles só vão, no primeiro momento, conhecer as redes diretamente conectadas a ele. Então tá aqui, ó. Show IP Interface Brief, estou verificando o estado das interfaces. Então me mostrou interface giga000, que tem IP tal, tá ok, up e up, tanto para física quanto para protocolo. Gigabit 0001, IP aqui, ó, IPv4, também está ativa. Serial, IPv4 e ativa. Serial 01 não tem IP, não está ativa, ó, tá down. Isso porque eu rodei o IP. Show IP Interface Brief e me mostra IPv4. Show IPv6 Interface Brief está mostrando as configurações de IPv6 das interfaces. Então tá aqui, ó, giga 000 com IPv6. Que tipo de IPv6 é esse daqui, ó? FE80. Só de eu olhar o FE80 eu já sei que isso aqui é um link local. Link local é aquele IPv6 que é auto-atribuído. Só de eu ter a pilha IPv6 habilitada. E o unicast global que a gente atribui na mão aqui, ó. Mesma coisa nas outras interfaces. Verificar endereço local, multicast de link IPv6. Então, quando eu der o comando show IPv6 interface e especificar uma interface, eu quero informação específica daquela interface. Aí ele me mostra, gigabit, essa interface, ela está up, e o seu protocolo, enlace está up, seu IPv6 está habilitado, seu endereço de link local, está aqui, FE80, não tem virtual, seu endereço IPv6 de global unicast também está aqui, tá? Aqui o endereço da rede, prefixo. Me mostra os endereços multicast que eles fazem parte, que faz parte. Às vezes os equipamentos possuem endereços multicast porque protocolos dinâmicos de roteamento, precisa trocar informação entre si, e aí eu tenho um grupo de multicast dos roteadores para trocar informação dessas informações de roteamento. E aí me dá o tamanho do MTU, me diz se tem erro, tudo isso aqui. Verificação da configuração da interface, show running config interface gigabit, ou seja, dei o comando show para me mostrar o running config que está em execução na memória, especificamente me dando como resultados o que tiver escrito de interface gigabit 000. E ele me mostra aqui, ó, interface gigabit 000, eu já sei que está linkando com a rede 1, que possui IPv4, está aqui, que a negociação é automática e que possui esse IPv6. Então, tá vendo? Só de eu dar o show running config com esse parâmetro, eu vejo quais são as configurações que foram definidas e escritas e configuradas no equipamento. Porque tudo que a gente faz de configuração vai para o running config e aí a gente tem que salvar no startup config para quando o equipamento for religado, né? Quando religou, carregou o startup config e joga ativo na memória como running config. Por isso o running config é quase uma leitura obrigatória nossa quando a gente precisar identificar configurações feitas nos equipamentos. Tá? Então tá aqui, ó, show interface, show IPv6 interface, show IP interface. Verificando rotas, e aí comando show IP route para rotas IPv4, show IPv6 route para rotas IPv6. E aí quando eu der o comando show IP route, ele me deu esse resultado.
Isso daqui é a tabela de roteamento desse roteador R1. Tabela de roteamento é a tabela que é utilizada para que o roteador encaminhe o tráfego do pacote IP de uma origem para o destino quando forem redes diferentes. Tá? Então, quando chega lá no roteador, saindo lá pela rede, chegou no roteador, um tráfego para uma rede destino X, ele consulta a sua tabela de rotas, que é isso aqui, para saber se aquela rede de destino X está ali. Existe ali naquela tabela de rotas dele alguma opção para ele saber o que ele tem que fazer com aquele pacote? Para onde ele tem que mandar? Por onde ele tem que mandar? Tem que consultar, tem que existir ali. Se não existir ali, ele não vai saber o que fazer. E aí ele descarta o pacote. Tá? Por isso que muitas vezes a gente tem o que a gente chama de rota padrão. Rota padrão é aquela rota que, se eu não tenho uma rede específica de destino configurada na tabela de rota, eu uso uma rota padrão. Ou seja, para quem não tem escrito aqui, segue ali. Vai lá para o posto Ipiranga. Exemplo, né? Vai direto para lá. Então tá aqui, gateway. E eu vejo aqui, ó, C, redes diretamente conectadas. Por que é uma rede diretamente conectada? Porque aquela rede cujo roteador possui uma interface que tem um número de IP atribuído a ela. Então, tem a rede diretamente conectada porque eu tenho uma interface local. Tem outra rede diretamente conectada porque eu também tenho uma interface local. É aquilo que eu expliquei lá em cima agora há pouco, olhando a topologia. Mesma coisa no show IPv6 route. Também vai mostrar a tabela de rotas. E aí, ó, olhando a tabela de rotas, eu consigo identificar nas legendas como que é o tipo dessa tabela de rotas. Se é rede diretamente conectada, se é rota estática, rede, se usa protocolo dinâmico RIP, se mobile, se é protocolo BGP, aí tem outros parâmetros, outras informações, se é OSPF, IEGRP, outros protocolos dinâmicos de roteamento também. Tá? Comando ping para testar, se tem conectividade. Filtrar saídas do comando show. É aquela opção da gente colocar, por exemplo, show running config, e aí pipe, que é aquele pauzinho em pé, né? Não sei o nome disso. O nome é pipe. Pipe, section, ou seja, me mostrar as seções de line VTY que estiverem ativas rodando no running config. Aí ele mostra para mim aqui, ó. Olha só, password, aquele lembra? Password Cisco que nós definimos. Se não tivesse dado o comando service password encryption, aqui estaria escrito Cisco. Mas como nós demos o comando, ele criptografou a senha. Login, transporte input all. Opa, olha só. Transporte input all significa que está habilitado tanto o SSH quanto o Telnet. Incluir alguma coisa, show IP interface briefing, aí eu quero, ó, vai me mostrar o resultado do comando, olha só. Aqui eu dei o show IP interface briefing. Aí ele me mostra os resultados de todas as interfaces, ó, inclusive as que estão down. Aqui está down. Quando eu coloco o mesmo comando, pipe, include up, e aí, ó, show IP interface briefing, include up. Ou seja, eu quero que ele me mostre como resultado somente aonde tem inclusão das opções up. Então ele vai mostrar para mim aqui agora, ó, somente as interfaces que estão up. A interface que está down, ó, ele não me mostrou no resultado. E está aqui embaixo agora. Porque eu incluí o up. Tá? Então ele só me mostra que está ativo no resultado do comando. Se eu quiser excluir algum resultado, então, por exemplo, agora, ó, show IP, mesmo comando, ó, show IP interface briefing, está me mostrando todas as interfaces. E aí, show IP interface briefing, eu quero que exclua o que não tem IP atribuído. Então, ó, ele não mostrou para mim essa serial aqui, ó. Porque essa serial aqui tem a palavra que eu quero que exclua. Tá? Unassign, sei lá, nem sei se é assim que fala. Unassign. Então, ó, tem aqui. Então, ele não mostrou para mim essa interface no resultado, porque eu pedi para excluir essa palavra. E agora, as sessões que começam. Show IP route, que começa com gateway. Então, tá aqui, ó, me mostrou o gateway. Então, o comando show, com o comando pipe, né? O pipe a gente faz concatenação de comandos. No Linux, isso também é muito comum, a gente usar o pipe para poder concatenar comandos de resultados aí. Buscar uma informação, buscar uma palavra específica, com aquele grep, né? Quem mexe muito com o Linux faz bastante isso. Tá? Então, o comando show, sabe tudo, Álvaro? Não sei porque é muita coisa. Então, a gente vai usando à medida que a gente precisa. A gente vai lá, help, show, interrogação,
e vai vendo essas configurações. A gente sabe que existe, é importante saber que existe, e à medida que a gente for praticando, vai pegando as manhas, né, vai pegando as sintaxes e a maneira que usa o comando direitinho. Então, verificador de sintaxe, mesma coisa. Digite o comando para filtrar a saída do show running config para a seção line console. Ó. Show running config, pipe, section, line com. Então, ele me mostra aqui, ó, line console 0, a senha, transport input nenhuma. Habilitamos nada. Show IP interface brief, include down. Então, ele vai mostrar para mim agora somente o que está down. Só a interface que não está ativa. Nem física, nem logicamente. Show IP interface brief exclude up, ou seja, ele não quer que ele me mostre agora o que está ativo. O resultado é o mesmo do de cima, tá vendo? Botei o include down em cima, agora eu excluí o up. Então, mostrou basicamente a mesma interface. Ó. Verificando no running config, o que começa com line. Então tá aqui, ó, line console 0, line VTY, ele mostra as seções para mim de line console 0, que é o acesso lá na console, e as linhas de VTY de acesso remoto. Então tudo isso faz aqui. Recurso de histórico de comando, que é o show history. Defina um tamanho de até 200 resultados. Show history, ele vai mostrando para mim quais foram os últimos comandos digitados. Tá? Então, à medida que eu for digitando o comando, ele vai me mostrando os comandos. Ah, quero saber quem mexeu aqui, o que fez. Show history. Pum, vou lá e habilito isso lá para poder ver o que fizeram lá. Recursos de histórico de comando. Aqui, terminal, history size 200. Então, número de linhas de histórico até 200. E aí, show history para mostrar para mim o histórico desses comandos. E para finalizar, packet tracer. Verificar redes diretamente conectadas. Façam a atividade, pode baixar aí. E aqui um quiz para vocês responderem também. Ok? E aí vai para o módulo prática. Módulo prática é o Packet Tracer para resolver. Esse Packet Tracer aqui, ó, ele já está resolvido, tá, na videoaula que está disponibilizada para vocês lá no tópico 1.6. Então ele já está resolvido com a explicação. Então, peguem para fazer os outros, peguem para fazer aquele exercício que está lá, que eu passei de prática, e podem ver a visualização desse aqui. Tentem fazer esse daqui também, e aí pode ir tentando, vai fazendo, vendo a explicação no tópico 1.6, que é exatamente essa descrição aí certinha. Tudo isso que eu expliquei hoje correndo está distribuído aqui, ó, ao longo dessas 6 aulas, com um pouco mais de calma na explicação. Esse exercício que eu já passei para vocês, já mostrei para vocês fazerem, podem fazer. Aqui tem a topologia, já o arquivo do Packet Tracer, que vocês vão começar a desenvolver. E aí vocês vão usar basicamente tudo que eu expliquei hoje e está disponibilizado já nas videoaulas.